Qual a distância entre os pontos AB e a tensão no fio desta figura? Salve, salve, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Domine a Física. Na aula de hoje, a gente vai resolver um problema que é a questão 32 da prova de 2024. É a última questão dessa prova, né? Claro, na prova A, né? Que eu estou resolvendo a prova A. Então, sem muito papo, vamos direto para a resolução dessa questão. Te vejo depois da vinheta. Fala, pessoal, tudo bem? Então, como eu disse anteriormente, essa é uma questão, é a última questão da prova de 2024, prova A, né? E é uma questão que fala sobre as leis de Newton, né? E, enfim, é uma questão também assim que eu vou tentar mostrar para você. Não é uma questão difícil, é uma questão fácil para quem já é iniciado no mundo dos vetores, né? Então, acho que não vai ser tão difícil a gente encontrar essa solução, tá? Mas para a gente chegar nesse ponto, vamos dar início aqui à leitura do problema, né? Em um rio, um barco está amarrado a uma estaca através de uma corda ideal com 5 metros de comprimento, fixa nos pontos A e B, de mesma altura. Um peso de 100 newtons é suspenso no meio dessa corda. O rio possui uma correnteza que exerce sobre o barco uma força de arrasto horizontal, Fc, de intensidade igual a 50 newtons. Conforme indicado no desenho, a corda, a estaca e a força da correnteza são coplanares. Considerando que todo o sistema encontra-se em equilíbrio estático, a intensidade da tração na corda e a distância do barco à estaca são, respectivamente, iguais a. Bom, coplanar aqui, acho que é uma palavra que vocês que vão tentar fazer essa prova, obviamente, já conhecem, né? Mas, enfim, para quem está chegando assim, está começando uma preparação, pode ser que não conheça, essa palavra coplanar significa no mesmo plano, né? Ou seja, todas as figuras podem ser desenhadas em cima desse papel, todas as forças podem ser desenhadas em cima desse papel, dessa folha, ok? Bom, é uma questão quantitativa, né? É uma questão que a gente vai precisar disso, mas aí vem a pergunta, o que eu preciso saber, né, para poder resolver esta questão? Bom, gente, aqui é uma questão típica de leis de Newton, tá? Então, o que você precisa saber para resolver essa questão? Precisa saber, né, as leis de Newton, certo? Mas mais do que isso, você tem que saber os tipos de força que estão atuando sobre o corpo. E entender que estar em equilíbrio estático é estar com a força resultante atuante sobre o corpo nula, certo? Então, vocês precisam saber, obviamente, as leis de Newton, os tipos de forças. Nesse caso aqui, nós temos 3 tipos de força. Uma delas é o peso, então o peso é massa vezes gravidade, né? A outra é a tração, é que toda vez que você tem um fio e esse fio é tensionado, surge uma força de tração nas suas extremidades, certo? Então, entender isso também é legal. E uma outra força que é a força da correnteza, que a gente pode considerar como uma força F, que não é uma força assim, que é dita da natureza, é uma força feita pela correnteza. É um corpo fazendo uma força sobre o outro. No caso ali, a correnteza está fazendo uma força sobre o barco. Tá? Agora, uma coisa também que você deveria saber, e aí já coloco, é saber decompor forças. Né? Então, se você não sabe fazer isso, eu resolvi algumas questões aqui anteriormente, né, nessa prova, onde eu expliquei o processo de decomposição de força. Então, o card vai aparecer aqui em algum ponto da tela, vai dizer quais são as questões que vocês poderiam voltar, onde eu explico de maneira um pouco mais detalhada como é que se faz a decomposição de forças. Se você já está me acompanhando, então você já deve estar ciente disso. Vamos pular para a próxima questão, ok? Então vamos lá. Bem, pessoal, então, bom, coloquei aqui a imagem, o diagrama, né, que representa a figura lá. Para quem já está mais ou menos iniciado aqui, já consegue
visualizar provavelmente algumas dessas forças, né? Como eu disse para vocês anteriormente, temos 3 forças atuando sobre esse corpo. Temos a força peso e temos as forças de tração e temos a força FC, que lá anteriormente eu falei um pouco sobre a força da natureza. É claro, a força da correnteza é uma força da natureza, é o mar, etc. Quando eu falei aquilo, eu quis dizer, me referi que não é uma força notável, né? Não existe uma expressão para a força da correnteza. É isso que eu quis dizer anteriormente, tá? Bom, então tá. Então, olhando para a figura, primeira coisa que a gente tem que fazer? Bom, eu vou olhar aqui para o ponto B, vou colocar um plano cartesiano ali e vou marcar as forças que estão atuando no barco, né? Porque a gente precisa entender esse problema como 2 corpos. Eu tenho o peso P e eu tenho o barco, né? Eu poderia até colocar 3 corpos, a corda, tá? Mas eu quero analisar o movimento, né? Ou não movimento do barco e do peso, né? A corda ali seria o coadjuvante, vamos dizer assim, né? Os principais ali são o navio, ou o barco e o peso, ok? Então, as forças estão atuando ali no ponto B, a primeira força é a força da correnteza, né? Que está atuando no barco todo. Então, naquele ponto ali, como representa o barco, vamos colocar FC ali, ok? Outra força que está atuando ali naquele ponto é o fio. O fio tem um fio ali, tem uma tração, né? Então tem lá uma tração atuando sobre o corpo B, tá? Então, a gente já vê aí o seguinte, que as forças não estão na mesma direção. Por isso que o plano cartesiano ele é importante, porque o plano cartesiano, nesse sentido, vai nos permitir colocar as forças que não estão na mesma direção através das suas projeções. Como o FC já está na direção horizontal, eu vou tentar colocar, quer dizer, eu vou colocar o T na direção horizontal, que eu vou chamar de TX. E aí, então, eu vou ter que saber o ângulo, né, que forma ali entre o TX e o T, neste caso 45 graus, por quê? Porque ele me disse que o peso aqui está na metade da distância, então esse aqui é 2,5, 2,5, né? Então esse é um triângulo isósceles, né? E, de certa maneira, né, como esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 90 graus, né, nós vamos dizer que esses ângulos são de 45 graus, tá? Bom, continuando aqui, a gente então vê que Tx pode ser escrito como T cosseno de 45. Por quê, professor? Tx é T 45. Bom, se você viu as aulas anteriores, né, como eu mencionei antes, né, de falar sobre isso, já dei uma aula sobre decomposição. Mas enfim, vamos só fazer uma revisãozinha ali. O Tx, se eu fecho um triângulo aqui, ó, se eu fecho esse triângulo aqui, nesse ponto, eu tenho um triângulo retângulo, isso aqui é um cateto adjacente, isso aqui é uma hipotenusa. Logo, o cosseno de 45 graus seria Tx sobre T. Resolvendo isso, temos essa expressãozinha aqui. Ok? Bom, como eu sei que Tx tem que ser igual a Fc, por que Tx tem que ser igual a Fc, pessoal? Porque a força resultante sobre o sistema é igual a zero. Então essa força tem que anular essa, né? Anulando essa, na horizontal, nós temos que 50 é igual a t cosseno de 45, t é igual a 50 raiz de 2. Ah, eu também poderia colocar, professor, mas não teria uma força ty para cá? Teria. Essa força aqui está sendo anulada junto com o peso e o empuxo do barco, né? Esse barco tem um peso, esse barco tem um empuxo. Então, na equação aqui, P mais TY mais E tem que ser igual a zero, né? Então, essa é a ideia básica ali, por isso que a gente não entra. Mas eu não quis botar isso na conta, porque senão ia ficar muito mais complicado. Mas essa é a explicação. Bom, uma vez que a gente já encontrou o T, bom, uma parte do problema já está resolvido. Poderia também encontrar esse T usando a vertical, né? E eu poderia dizer que P seria igual a 2TY, né? Aqui ficou meio desproporcional, na verdade o T teria que estar mais ou menos aqui, ó. Né? Mas enfim, a ideia básica é essa, 2TY. E como o peso é 100, e aqui é 2TY, nós temos então que TY vai ser igual a 50 newtons. Logo, se eu for calcular seno de 45 igual a
ty sobre t, eu vou encontrar que t é igual a 50 raiz de 2, conforme mostra ali o resultado, né? Esse resultado aqui, ó. Cadê você? Aqui, ó. Tá aqui. Bom, agora eu preciso calcular o quê? Eu preciso calcular a distância entre A e B. Ó, que distância é essa, né? Distância AB. Bom, eu percebo que eu posso dividir, o próprio eixo cartesiano aqui está me dividindo em dois triângulos, né? Esse triângulo e esse triângulo. E o que, que eu tenho deles? Eu tenho que a hipotenusa aqui desse triângulo é 2,5, e eu sei que esse cateto aqui é x, né? O seu valor dele. E eu sei que aqui também vai ser x, porque aqui é 2,5. Né? Então, se eu souber o valor de x, eu somo com esse x, e aí sei o valor de AB. Então, aqui nós vamos ter o quê? Que cosseno de 45 graus é igual a x sobre 2,5. Cateto o adjacente sobre hipotenusa. Né? Então, nós vamos ter que x vai ser igual a 2,5 raiz de 2 sobre 2, e que DAB é 5 raiz de 2, porque eu vou somar 2,5 raiz de 2 por 2, que vai dar 1,25 raiz de 2, mais 1,5 raiz de 2, vai ficar 5 raiz de 2. Certo? Então, a resposta certa deste problema seria a letra D. E aí, pessoal? Essa questão não era tão difícil, né? Mas eu digo, se você está numa preparação forte para a prova, esse é um problema que você não pode errar. Não, é um problema matemático com um pouquinho de física. Né? É um problema que, se você compreendeu, não tem como errar. Né? Essa é uma aplicação direta ali, praticamente. Certo? Então, queria muito agradecer a você de ter assistido essa playlist toda. Tá? Chegou até o final aqui. Se você ainda chegou, está me conhecendo por essa questão, eu já digo para você de antemão que tem aí as outras 11 questões aí para trás, para que você possa mergulhar fundo nas soluções das questões da SpaceX. Digo para você assim que, cara, a melhor preparação para quem quer de fato passar num concurso público, ou num concurso militar, que é público também, ou em qualquer coisa, é praticando, fazendo exercício. É isso que vai fazer com que você consiga ter a sua aprovação garantida. Por quê? Porque à medida que você vai fazendo questão, né, você vai ficando bom, você vai entendendo o que a banca, como a banca pensa, como é que ela propõe um problema, que tipo de coisa ela está querendo, né? E as provas da SpaceX elas são muito características, né? E isso dá a você, quando você resolve muita questão, te dá cancha para que você, ao chegar lá, não vai se sentir intimidado por uma questão que, essa questão é difícil pra caramba. Então, porque também, cara, se você quer passar para ele, você não pode se nivelar por baixo. Você não pode se contentar em fazer somente um exercíciozinho básico e achar que já aprendeu aquilo, porque lá na hora da prova vai faltar para você. Então, cai dentro dos exercícios da prova. E aí nessa eu queria fazer que eu posso te ajudar numa coisa. Eu tenho um material, um e-book, né? Tá aqui, ó, na tela. Esse e-book, ele é um e-book com mais de 10 anos de prova da SpaceX, separada por assunto, com resoluções comentadas, que você pode pegar a hora que quiser, depois de uma aula que você assistiu no cursinho, depois de uma videoaula que você assistiu, depois de uma leitura do livro, ao qual você já fez alguns exercícios básicos, agora você quer ver como é que seria a solução para como é que você sairia numa questão da SpaceX daquele assunto. Então, esse livro é para você que quer uma preparação acima da média. Desculpa, acima da média. É para você que quer uma preparação acima da média. Né? Então, eu deixo aqui para você o link abaixo para que você clique, você conheça esse material e tenho certeza que ao conhecer esse material, você vai fazer questão de adquiri-lo, porque ele de fato é um material diferenciado. No mais é isso, queria te agradecer por ter assistido a essa playlist e te vejo numa outra playlist, né? Eu comecei pela 2024, mas agora eu vou decrescer, eu vou para 2023. Então, se você quiser me acompanhar aqui nessa preparação, eu costumo dar uma mini explicação de quais assuntos a gente poderia, de quais assuntos o problema aborda, né? O que a gente deveria saber para poder resolver esse problema. Então, eu teria o maior prazer de poder ajudar você na sua jornada rumo à sua aprovação. Ok? Eu sou o professor Marcos Martinho e aqui eu me despeço nessa playlist. Até mais. Boa sorte.
Você está pronto para dominar a física e garantir sua aprovação na SpaceX? Imagine-se resolvendo questões com confiança e precisão, exatamente como no vídeo acima. Com o e-book Domine a Física da SpaceX, isso é possível. Nosso e-book oferece uma coletânea exclusiva de mais de 100 questões resolvidas do concurso, cuidadosamente selecionadas para cobrir todos os tópicos mais importantes da prova. Cada questão é acompanhada de explicações detalhadas, ajudando você a entender os conceitos e aplicar o conhecimento de forma eficaz. Desenvolvido por um professor com vasta experiência em colégios e cursinhos militares, nosso e-book é a ferramenta definitiva para sua preparação. Não perca tempo! Aproveite esta oportunidade única de acessar uma amostra gratuita do e-book e comece a se preparar agora mesmo. Baixe agora uma amostra gratuita do e-book Domine a Física da SpaceX e veja como você pode transformar sua preparação. Clique no link abaixo e comece sua jornada rumo à aprovação.